Olá novamente. Parece que estas notinhas introdutórias vieram para ficar, mas a verdade é que temos informação importante que gostaríamos de comunicar aos nossos queridos ouvintes. Na verdade são duas coisas que gostaríamos de dizer. Por um lado, queríamos convidar-vos a juntarem-se a nós no Clube de Leitura. Este verão, eu, a Luísa e o Guilherme vamos ler um livro do Christian Jacques, que é um escritor francês, egiptólogo, na verdade, e escreveu imensos livros sobre o Antigo Egito, mas também, por exemplo, ele tem um livro também sobre a descoberta de Tutankhamon, portanto, não são todos passados no Antigo Egito, mas ele escreve imensos romances históricos, ou seja, escrevia, eu acho que ele já não escreve neste momento, mas pronto. E o livro que nós vamos ler este verão chama-se O Faraó Negro e é sobre o faraó ou o rei Pianri, que era um rei núbio, foi um dos reis da 25ª dinastia, que é a dinastia núbia do Egito, e daí este título, Faraó Negro. Portanto, este é o livro que nós estaremos a ler durante o verão e sobre o qual falaremos também num dos próximos episódios, e por isso também vos convidávamos, se tiverem a oportunidade de ler o livro, para nos enviar as vossas perguntas, comentários, coisas que se calhar não ficaram bem esclarecidas, coisas que acharam assim um bocadinho ridículas e gostariam de perceber o que é que se está a passar. Enfim, o que vos vier à cabeça, gostaríamos de contar com a vossa participação, por isso, se tiverem a oportunidade de ler o livro, então pedíamos que nos enviassem mensagens ou pelo Instagram ou então pelo nosso e-mail podcast.egiptologia@gmail.com. Essa é uma das coisas que gostaríamos de dizer. A outra coisa é um grande obrigado às pessoas que já nos enviaram os seus depoimentos. Ficamos muito felizes de ler. Felizes e não só felizes, mas também muito comovidos. A verdade é essa. Literalmente vieram-me lágrimas aos olhos a ler os vossos depoimentos, os vossos testemunhos sobre o impacto que o podcast tem tido nas vossas vidas. E não só eu, mas também o Luís e o Guilherme, acho que posso falar pelos três. Muito obrigada. E pronto, as pessoas que ainda não enviaram ainda têm a oportunidade de o fazer. Portanto, se tiverem disponibilidade, não se esqueçam de enviar. Muito obrigada e espero que gostem do episódio. Até uma próxima nota. Olá a todos e bem-vindos a mais outro episódio de Três Egiptólogos Entram num Bar. Eu sou a Inês. Oi gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. Bem, hoje vamos falar sobre um sítio arqueológico muito especial, não só nos nossos corações, mas também na egiptologia em geral, que se chama Der El Medina. Temos que escrever isto, não é? Sim. Mas talvez seja interessante falar, Inêsita, que na verdade é muito especial nos nossos corações, porque eu e Inês nos conhecemos numa aula sobre Der El Medina, 1000 anos atrás. É verdade. Em Brown. Há quase 10 anos. Nossa, socorro, que medo. Mas é isso. Há quase 10 anos, eu e a Luísa conhecemos, era uma aula, literalmente a aula era só sobre Der El Medina. Portanto, eu e a Luísa devíamos saber muito sobre este assunto, mas no entanto... Tem 10 anos, gente, então keep that in mind, sabe? Exato. Sim, mas acho que sabemos o suficiente para conseguirmos ter aqui a nossa conversa de bar sobre este sítio arqueológico. Veremos. Mas já agora podemos começar pelo nome, não é? A Inês estava a dizer que se chama Der El Medina. Na verdade, nós já partilhámos algumas fotografias no nosso Instagram deste sítio arqueológico associado a outros episódios, mas pediram-nos para fazer um episódio especificamente sobre este sítio arqueológico e portanto aqui estamos. Der El Medina era o nome pelo qual os egípcios o conheciam. Bom, sim e não. Sim, os egípcios da atualidade, não os antigos. Portanto, a cidade na antiguidade não se chamava efetivamente Der El Medina. Der El Medina é um nome contemporâneo. Bom, contemporâneo, enfim, já tem uns bons séculos, mas bem mais recente, que significa, podemos traduzir, na verdade, Der em árabe quer dizer casa, mas também está associado a mosteiros e a outras instituições religiosas, nomeadamente cristãs. Isto porque, saltando já para a fase final do sítio, o sítio vai conhecer uma ocupação cristã, copta, e vai ter um mosteiro cristão copta junto, ou ocupando o que era antes o templo de Ator, e portanto vai ficar conhecido como o mosteiro da cidade, e daí Der El Medina, Der casa, mosteiro, e Medina cidade, e daí chegamos a este nome. Na antiguidade, contudo, temos pelo menos, assim, de cabeça, temos dois nomes, assim que me esteja a lembrar de repente. Temos Pa Demi, ou seja, literalmente a aldeia, e também Set Maat, ou seja, o lugar de verdade, que talvez seja aquilo que aparece, pelo menos nas fontes que eu consulto no Império Novo, e nomeadamente nos hinos, e sobretudo quando as pessoas se identificam como pertencendo àquele lugar, é a expressão, é o topónimo, ou seja, o nome do lugar, que aparece com mais frequência. Esse é o que é o mais comum. O lugar da verdade, sem dúvida. Sim. Mas, portanto, fica já esclarecido, Der El Medina é como conhecemos, mas não era como os egípcios o chamavam no Império Novo. Sim, e só lembrando também que Der, essa palavra,
ocorrem muitos outros nomes modernos de sítios no Egito, como Del Bahri, por exemplo, Del Balas, então, enfim. Boa lembrança aqui. É para isso que cá estamos, amiga Luísa. Guilherme é a cultura. Todos estes sítios que têm o topónimo Der, isto é a indicação precisamente de que houve um mosteiro cristão copta em determinado momento naquela localidade. A maior parte destes sítios foram completamente... Alguns foram abandonados e simplesmente, pronto, ficaram em ruínas e acabou, mas... É interessante porque na investigação arqueológica, por exemplo, em Der el-Medina, o desejo era tanto de chegar à parte antiga que estes mosteiros coptas nem sequer eram estudados com nenhum interesse. Basicamente eram arrasados e eram retirados assim mesmo a correr para chegar aos níveis mais baixos, não é? Que eram os níveis da ocupação faraónica. E é assim um bocado complexo porque nós, na verdade, perdemos muita informação sobre a vida dos cristãos coptas no Egito na época bizantina, que costuma ser chamada assim a época cristã, e de facto é uma pena. O Templo de Luxor é um dos únicos lugares que ainda temos evidências de uma basílica de uma mesquita, então nesse local conseguimos ver, enfim, influências de várias religiões diferentes, mas como a Inês disse, isso também com certeza era o caso em vários outros sítios e já não temos mais nada. Sim. Porque na verdade muitos dos sítios religiosos antigos, ou seja, o Templo de Luxor, como a Luísa mencionou, em Der el-Medina foi o Templo de Hathor. Estes templos eram muitas vezes reutilizados pelos cristãos e transformados em mosteiros, igrejas, o que é que fosse. Portanto, no caso de Der el-Medina, temos o Templo de Hathor que se converte num mosteiro de São Isidoro. Acho que... Sim. E depois, em Luxor, por exemplo, no Templo de Luxor, o que nós vemos é precisamente uma área do templo é transformada em igreja e depois essa igreja transforma-se numa mesquita. Exato. É muito interessante ver essa evolução e como os locais retêm a sua sacralidade, independentemente, ou seja, o culto altera-se, mas digamos, a natureza religiosa, a identidade religiosa do local como espaço sagrado vai se mantendo ao longo dos séculos e dos milénios. É também preciso dizer que, na verdade, o Templo de Hathor que estamos a referir, que foi depois utilizado como mosteiro e igreja copta, ele próprio já não é propriamente, ou melhor dizendo, aquilo que nos chegou até hoje já não é propriamente um templo do Império Novo, que foi o momento em que esta aldeia / cidade, dependendo de como quiseram chamar, foi fundada. É um templo, na verdade, ptolomaico, portanto, muito posterior. Então, se calhar, eu acho que pode ser útil falarmos um pouco da cronologia deste sítio arqueológico, uma vez que já falámos em Império Novo, o período ptolomaico, o período copta, se calhar pode ser útil localizar-nos, porque na verdade Der el-Medina, ao contrário de muitos outros assentamentos arqueológicos que já temos vindo a falar aqui neste podcast, não é propriamente um sítio que tenha nascido no começo, naquilo que podia ser o começo da civilização egípcia, o que é que isso significa já agora, e que se vai desenvolvendo ao longo do tempo. Na verdade, em Der el-Medina temos um sítio que nasce, digamos assim, entre aspas, a partir do nada, e portanto conhecemos a sua fundação. É um bocadinho como acontece com, já falámos no episódio da Marna, portanto são sítios que nascem com uma intenção, não nascem por geração espontânea, não são a evolução de uma aldeia que depois se transforma em outra coisa, não, são criados para um efeito específico e portanto Der el-Medina é um desses sítios arqueológicos que vai nascer precisamente no princípio do Império Novo. Fundado, pelo que sabemos, no reinado de Tutmose I, mas há debates, provavelmente começou antes, na verdade, no reinado de Amenhotep I, mas as primeiras evidências que nós temos realmente da cidade vêm de Tutmose I. Sim. E por que a aldeia foi fundada, gente? Qual é o propósito de Der el-Medina? Exato, era isso que eu ia dizer. As evidências factuais que temos são de Tutmosis, como preferirem, primeiro, mas como a Luísa estava a dizer, achamos que possa ter sido fundado antes, não só pelo que vai acontecer depois, nomeadamente por figuras que vão ser cultuadas em Der el-Medina, mas também pelo propósito deste assentamento. Estamos aqui a fazer um grande mistério. Eu acho que já dissemos isto antes em episódios, mas na verdade Der el-Medina foi criada para albergar os trabalhadores que estavam a construir os túmulos na margem ocidental de Tebas, concretamente os túmulos ligados à realeza, portanto, aqueles que conhecemos mais frequentemente como estando no Val dos Reis ou no Val das Rainhas. Portanto, Der el-Medina foi construída, foi edificada para que esses trabalhadores, em conjunto com as suas famílias, porque sabemos que não eram só os trabalhadores, eram também as famílias que os acompanhavam, se pudessem instalar então durante o tempo de construção. E portanto estavam mais perto do seu local de trabalho, digamos assim, e portanto deslocar-se-iam diariamente diariamente, sempre que fosse dia de trabalho, porque não eram todos os dias de trabalho, mas enfim, entre essa aldeia onde viviam e o que viriam a ser as futuras necrópolis. E portanto é para isso que a cidade é fundada. Cidade, aldeia, eu estou sempre a hesitar entre os dois termos, porque na bibliografia também há uma grande hesitação. Eu uso cidade, mas enfim, definições modernas é mais uma aldeia do que uma cidade, né? É isso. Pois. E
das fontes, nós temos muitas fontes textuais de Deir el-Medina e, com base nessas fontes, nós sabemos muito sobre a economia da cidade, o processo de construção e decoração dos túmulos no Vale dos Reis. Sabemos um pouco sobre as vidas individuais dos moradores da cidade, então, da religião deles. Então, enfim, nem sei por onde começar, gente. A gente começa por onde? Não sei. É que Deir el-Medina é talvez o principal repositório para se estudar o Império Novo, porque a variedade de fontes é de tal forma ampla que se torna até difícil, para além de localizar no tempo e no espaço, como já o fizemos, falar sobre aspectos mais específicos. Também é importante pensar, ou seja, se nós estamos a falar agora quando é que começa, quando é que é fundada esta aldeia, que não é uma aldeia orgânica, não... Aliás, é importante pensarmos que isto é uma aldeia ou uma cidade fundada no meio do deserto, não é? Portanto, mesmo a própria alimentação das pessoas está dependente de outras pessoas que vão lá trazer mantimentos, não é? Que vão trazer água. Ainda nos dias de hoje há uma casa onde costumam estar, que foi construída por uns arqueólogos franceses que escavaram o sítio arqueológico de Deir el-Medina no princípio do século XX. E então há uma casa de escavação lá, onde as pessoas ainda ficam, ainda vivem lá, mas nem sequer há água naquela zona. Portanto, a água ainda hoje tem que ser alguém que traz do Nilo, ou que traz agora já não do Nilo, não é? Necessariamente, mas que na antiguidade tinha que vir alguém com burros, com jarros de água que vinham do Nilo para as pessoas poderem ter acesso à água. Portanto, de facto, isto é uma cidade que nem sequer é uma cidade normal, digamos assim, ou uma aldeia normal, não é? Porque não está numa área, digamos assim, inteligentemente posicionada a nível de recursos. Está um pouco assim no meio do deserto mesmo. Mas é importante dizer, outra das razões pelas quais esta aldeia é interessante é que há um curto espaço de tempo de ocupação, não é? Ou seja, é fundada no princípio do Império Novo, provavelmente também não teve primeiro, mas as evidências, como já dissemos, é Tutmés I, e a aldeia é abandonada pelos trabalhadores durante o reinado do Ramsés XI, ou seja, já no final do Império Novo. Na reta final. Portanto, nós temos aqui mais ou menos 400, 500 anos de ocupação. 500 anos, mais ou menos. 500 anos de ocupação, que para nós parece muito tempo, não é? Mas na perspectiva egípcia, considerando que são mais de 3.000 anos de história, 500 anos é um período relativamente curto. E então podemos ter essa baliza temporal que é importante também para percebermos como é que a vida evoluiu e como é que ela era ao longo desses 500 anos do Império Novo, sempre pensando que esta é uma aldeia excepcional, como eu já disse. Não é uma aldeia normal, não é um sítio orgânico, não é algo que está localizado junto ao Vale do Nilo. É um sítio especial que precisa de muito apoio e tem muito apoio do Estado para conseguir sobreviver, de facto. E, portanto, apesar de nós termos um templo ptolomaico à deusa Hathor, como já mencionamos, nessa altura já não viviam pessoas na aldeia de Deir el-Medina. Ou seja, o templo ptolomaico, que provavelmente tem fundações no Império Novo e continuou a ser utilizado, mas a cidade em si já não era, já ninguém vivia lá. Portanto, é interessante também pensarmos nisso, eu acho. Sim, e talvez valha a pena falar um pouco sobre os componentes da cidade, para começar. Então, localizamos a cidade já em Luxor e, enfim, a cidade, obviamente, havia casas lá. As casas, várias, tinham capelas associadas a casas. Então, tinham capelas comunitárias, assim como capelas individuais. E nessas capelas, bom, podemos falar um pouco mais de religião depois, mas nós vemos que os moradores de Deir el-Medina adoravam deuses como deuses domésticos, como nós já falamos em alguns outros episódios, tipo Bes, essas entidades. Também temos vários túmulos dos moradores da cidade. E esses túmulos são muito interessantes porque na decoração dos túmulos nós vemos muitos paralelos com os túmulos reais. Então, parece que os moradores de Deir el-Medina, quando decoravam os túmulos reais, pegavam algumas ideias e usavam nos túmulos deles mesmo. E esses são decorações e, enfim, textos que nós não necessariamente vemos em outros túmulos particulares nesse período. Então, realmente parece que havia uma influência ali do túmulo real para os túmulos de Deir el-Medina. O que mais? Temos templos, como já dissemos. A cidade era morada, então realmente era uma entidade separada, como a Inês já disse, mas também ligada ao resto do Egito, porque era muito ligada a outras pessoas que precisavam trazer mantimentos, água, essas coisas. Falando em água, também temos... Nem sei como traduzir isso, gente. The Great Pit,
o buracão, talvez. O grande poço. O grande poço. Eu prefiro o buracão, mas parece que em algum momento eles tentaram, enfim, cavar um buraco ou um poço para tentar achar água, não acharam água, infelizmente, e depois virou um grande lixão. Então, desse poço nós temos muitos textos, muitas óstraca, que podemos falar o que é óstraca depois. Mas eu acho que esses são as componentes principais. Faltou alguma coisa. E o grande poço é mesmo muito grande, gente. Exato. Sim. É enorme. É realmente um buracão. É mesmo um buracão. É um grande fosso na terra. Yeah. É um fosso gigantesco e foi mesmo assim lixeiro, eles mandavam para lá coisas que para nós ainda bem. Exato. As coisas acabaram por se preservar melhor desta forma, então há assim um amontoado de textos, imagens, enfim, que vêm desse grande poço, que são super importantes para a nossa compreensão daquilo que era a vida em Deir el-Medina também. E para termos uma noção do volume de fontes que nos chegou de Deir el-Medina, elas ainda não estão nem de perto todas publicadas. E o sítio, como eu estava a dizer, teve importantes trabalhos por equipas francesas desde princípios do século XX, mas antes disso já tinha tido outros escavadores, diríamos assim. Italianos como, por exemplo, também. Exato, eu ia destacar o trabalho de Ernesto Schiaparelli. Bom, o trabalho dele, evidentemente o trabalho dos contingentes egípcios, mas liderados por ele, sabemos o contexto da altura, e é também por essa razão que é muito frequente, se forem a museus, nomeadamente o Louvre ou o Museu de Turim, em Itália, encontrarem objetos que provêm de Deir el-Medina, precisamente. E esses objetos podem ser os mais diversos, podem ser papiros, podem ser óstraca, estes 6 pedaços de pedra que eram limados para depois serem escritos ou gravados, podem ser objetos de cultura material, estátuas, estelas, estatuetas, etc. Portanto, o manancial de fontes é não só muito diverso, como está muito disperso. Atualmente há também muito material no Egito, claro, mas permanece muita coisa ainda por estudar, e eu diria que todos os anos saem volumes que acrescentam mais uma pedrinha no conhecimento sobre Deir el-Medina. Recordo-me de há pouco tempo ter saído mais um volume sobre, creio que óstraca não literários, portanto com documentação administrativa, etc., proveniente de Deir el-Medina. Portanto, efetivamente, o nosso conhecimento ainda é incipiente sobre este sítio, por muito que já saibamos até bastantes coisas. A verdade é que o conhecimento e a nossa compreensão do sítio se vai moldando e se vai reconfigurando à medida que temos novos dados e que novos contributos são publicados sobre este sítio. Sim, referir só o que é um óstraco, não é? Acho que isso é importante. Basicamente é um nome que nós damos a um fragmento, pode ser um fragmento de pedra ou um fragmento de cerâmica, que tem inscrições ou desenhos. Pode ter só um texto, pode ter só um desenho, pode ter os dois, textos e desenhos. Nas duas faces ou só numa. Exatamente. Estes óstracos eram mais, não sei se eram mais utilizados do que papiros, mas eram muito utilizados porque o papiro era um material muito caro e então muito mais restrito. Era muito mais fácil apanhar um bocado de cerâmica partida ou um bocadito de pedra que encontramos no chão e escrever do que adquirir um papiro para esse propósito, não é? Sim. E então eram muito utilizados estes fragmentos de pedra e de cerâmica, estes óstracos, e por isso é que nós vamos provavelmente mencionar esta palavra várias vezes e é importante mencioná-la. E só à parte, o estudo de Deir el-Medina também arqueológico continua ainda nos dias de hoje e, inclusive, o meu marido faz parte da equipa. É verdade. E a professora que nos deu a aula de Deir el-Medina também trabalha lá, então, enfim, é um projeto muito ativo ainda. Sim, Vasto, continua. E eles recentemente, por exemplo, mesmo o ano passado, há armazéns ali naquela área onde foram colocados vários objetos encontrados ao longo destas escavações que ocorreram no princípio do século XX e às vezes até há uma redescoberta de objetos que nem sequer sabiam ou já não se lembravam que eles existiam e que estavam nestes armazéns e mesmo já sem haver escavação ativa, continua a haver investigação arqueológica em Deir el-Medina e continua a existir até quase uma escavação dos armazéns, porque há muitos objetos que simplesmente foram lá colocados, amontoados e que já ninguém se lembrava que lá estavam. Portanto, é mesmo, há muito ainda a descobrir. Aliás, talvez falando de datas, o Schiaparelli, os italianos escavaram entre 1905 e 1909. Se forem ao Museu de Turim, tem lá coisas fantásticas de Deir el-Medina, precisamente que advêm destas escavações. E depois temos uma equipa francesa que é dirigida por Bernard Bruyère e ele vai escavar de 1922 a 1951. São muitos anos. E claro, depois continua, ou seja, nunca foi abandonado. Deir el-Medina continuou sempre a haver investigação, assim, escavações ativas. Aliás, Bruyère, na verdade, também é responsável pela reconstrução de Deir el-Medina, porque aquilo que nós
vemos as ruínas da cidade, mas muito dessas ruínas que nós vemos foram reconstruídas por Bruyère depois das escavações. Sim, já agora também pequena nota para dizer que não raras vezes aquilo que vemos em sítios arqueológicos é, na verdade, a interpretação de indivíduos e equipas que estão naquele local e que decidem onde parar e onde continuar a escavação e o que deixar e o que preservar. Portanto, a arqueologia é também não só uma manifestação de poder, como também de como esse poder se expressa através de decisões concretas de pessoas específicas. O que também, enfim, tem de nos responsabilizar coletivamente, enquanto profissionais da área. Já agora também, a Inês falou dos objetos fantásticos que estão em Turim. Há muitos. Na verdade, eu arriscaria dizer, isto é sempre um bocadinho ingrato de falar sobre preferidos e etc, porque até cá por não ter muito interesse, mas eu acho que o meu Ostragon preferido está em Turim, na verdade. Eu adoro. Qual é? Figurativo. Não textual tem outros, mas figurativo, que é aquele da bailarina egípcia, que tem, na verdade, que é uma bailarina que está reclinada numa posição que é anatomicamente impossível, mas como já falámos também em episódios anteriores, a arte egípcia não pretende ser naturalista nem realista, é uma arte idealizada e, portanto, não interessa que não seja anatomicamente possível pôr o pescoço daquela forma. A verdade é que é um ostragon lindíssimo, com uma representação muito bonita dessa bailarina, que se contorce nesse movimento. Eu gosto mesmo É muito. aquela que está a fazer a ponte? É. Ah, sim, Claro que muito famoso esse. Temos que é pôr muito no famoso. Instagram. Temos de pôr. Outros Ostrac... Em português, gente, Ostrac é uma palavra grega, né? Mas em português é Ostracos ou Ostraca? Há os dois, tá. há os dois, mas eu costumo utilizar Ostracus. Pois, é que depende se diz em português ou em grego. Lá está. Sim. Yeah. Ok, então eu vou usar Ostraca para ser contrary, enfim. Também há muitas Não, vou usar Ostracus, porque há muitas Ostraca é foda. Tá, também há muitas Ostracus... que eu adoro, que representam a sociedade egípcia como animais. Então temos, por exemplo, vários com ratinhos e gatinhos e representando... O gato geralmente é o rei, né? Os ratinhos são... Ah, não, ao contrário. Depende, porque depois há fontes, mas isso, por acaso, o exemplo que eu tenho assim, que acreditamos que venha da Al-Medina também, mas o exemplo que eu tenho assim mais em mente até é um papiro, não é um papiro, ostraco. Mas em que há uma subversão, ou seja, é um comentário satírico à realidade social, que é uma coisa que também vemos assim mais ou menos em Dar Al-Medina, esses comentários à sociedade, em que são os ratos que mandam nos gatos, portanto é esse comentário satírico ou político, vá. Mas o exemplo que eu conheço é em papiro. Tem papiro, mas também tem vários ostracos com esses desenhos. Tem. E então vamos botar alguns desses no Instagram também, porque eles são muito fofos e eu adoro. Muito engraçado. Sim. São muito giros. Aliás, eu acho que assim podemos dizer com alguma confiança que a maior parte da informação que nós temos sobre a vida, o dia-a-dia das pessoas no Império Novo vem de Dar Al-Medina. Sobre aquilo que as pessoas pensavam, sobre a forma como eram enterradas, sobre o culto doméstico, a religião doméstica. Enfim, nós estamos muito dependentes de Dar Al-Medina. Também há outros sítios, por exemplo, a cidade da Marna também é do Império Novo, também dá alguma noção. Só que é um período muito mais curto, não chega a 20 anos. E também é interessante porque ambos Dar Al-Medina e Amarna são cidades, como já falamos, muito únicas. Então é muito problemático usá-las como exemplo de, enfim, vida cotidiana nessa época, mas, bom, é o que temos, né? É o que temos. É o que há. É o que há. Exato. O problema é esse mesmo, porque nós temos, por exemplo, temos alguma informação que vem de Dar Al-Medina que não conseguimos confirmar ou não. Eu estou a pensar, por exemplo, num óstraco, eu acho que é um óstraco, que fala sobre mulheres que menstruavam, que tinham que estar isoladas do resto da comunidade e que passavam o seu tempo de menstruação num local separado. O texto é muito difícil de interpretar. É isso que eu ia dizer. Portanto, em si já o texto é problemático, a tradução é difícil e nós não percebemos muito bem o que é que o texto diz. Porque não temos paralelos. Mas depois, mesmo assim, mesmo que se calhar até houvesse uma restrição em mulheres que menstruavam em Dar Al-Medina, até podia haver, pronto, mesmo que existisse, que é debatível, também não sabemos se isso é uma coisa desta comunidade ou se isto acontecia pelo país todo, porque, mais uma vez, é super excepcional. E então é muito complicado, às vezes, nós olharmos para o material de Dar Al-Medina e dizermos isto é representativo do Egito todo, isto é representativo do Império Novo. E isso é que é problemático, mas nós também não temos mais nada, portanto... Sim, e eu diria que é tão problemático quanto fascinante, porque a verdade é que nos dá, mesmo que seja só um olhar muito parcial, mesmo que seja isso, não deixa de ser extremamente interessante
finalmente podemos ter uma visão mais aproximada da realidade das pessoas. Estavas a falar desse documento sobre a menstruação. Há também um outro que se refere, no fundo, se quisermos ser mais contemporâneos sobre isto, sobre justificações de faltas de trabalhadores. Porque é que os trabalhadores tiveram de faltar em determinado dia ao trabalho? E há múltiplas razões para isso, porque estavam doentes, porque tinham algum compromisso, mas uma das razões é por terem ou a mulher ou a filha menstruada. Aparece nas justificativas, o que nos leva a pensar porque é que a menstruação de uma familiar implicaria a falta ao trabalho por parte de um trabalhador. Seria porque tinha de acompanhar, seria porque não seria bem visto no trabalho, estando, digamos, associado a essa mulher que estaria em período menstrual? Não sabemos, mas a verdade é que isso é apresentado como justificativa para voltar ao trabalho. Seria uma desculpa esfarrapada para não ir? Não sabemos. A verdade é que aparece nesse documento. Hoje em dia seria. Sim. Mesmo que, bom, enfim, não vou falar nada não, mas é horrível, gente. Então, às vezes, a pessoa talvez precisasse de apoio, não sei. Claro que sim. Pois claro é isso, mas é isso que eu estou a pensar, é que assim, isto é uma discussão até muito moderna, não é? É isso, a questão da licença de uma pessoa que está a menstruar é que nem toda a gente tem menstruações que são fáceis. Claro. Há umas muito complicadas e há quem tenha muitos problemas e se calhar é o que eu já estava a dizer, precisava de apoio, não é? Claro. E nesse caso parece-me que se é esse o caso, então parece-me que os egípcios estavam bem mais à frente do que nós na nossa feministas. Sociedade atual. Yeah. Exato. Bom, não sabemos, mas sim. Quer ver? Exato. Digamos que sociedade patriarcal, mas pronto. Muito. E falando em sociedade patriarcal, temos na verdade também, vindo de Era Medina, um conjunto de episódios que atesta bem esse caráter machista e patriarcal que estava também presente na sociedade egípcia, que é, no fundo, se quiserem, quase o processo judicial, entre muitas aspas, de um senhor chamado Paneb. Paneb significa já agora literalmente o senhor, pronto. Portanto, Paneb, o senhor. Um senhor chamado o senhor. O senhor, exatamente. Não sei se seria diminutivo, seria um nome maior, mas a verdade é que conhecemos-lo como Paneb, o senhor, e que ele é acusado de, digamos, se envolver com mulheres de outras pessoas, com pessoas que estejam casadas com outras pessoas e muito provavelmente desagredir sexualmente. E portanto é um caso extremamente complexo, mas ele é assim, aliás, eu já ouvi ser chamado como Playboy de Era Medina, portanto assim, utilizar esses termos um pouco mais ligeiros, digamos. E nesse eu lembro corretamente, enfim, o seu paper final para a nossa aula foi sobre Paneb. Pois não foi? Foi. Eu não sabia o que havia de escrever e a nossa professora assim, escreve um paper sobre Paneb e eu, E como foi essa experiência? Pois é, foi bom, foi legal? Boa. Gostei, falar sobre violência doméstica. Bem, a verdade é que os documentos são muito difíceis de analisar, mais uma vez, é uma linguagem muito técnica também às vezes, com termos muito específicos, nós não temos grandes formas de comparação, portanto é difícil perceber às vezes o que é que estes documentos jurídicos também nos dizem, mas de facto ele andava metido com toda a gente, inclusive em determinada altura, e isto era uma aldeia que tinha algumas centenas de pessoas, não era assim tão grande quanto isso. Acho que no seu pico devia ter alguns milhares, mas sim. Assim, acho que na altura dele era capaz de estar assim perto das 1000 e tal pessoas, mas de qualquer forma assim não era uma aldeia muito grande. Em determinadas alturas ele era suspeito de estar envolvido com a mãe e com a filha. E, assim, coisas assim meio loucas. E de facto há quem ache que ele era um machão ali do sítio e não sei o quê, mas há quem o veja precisamente como um símbolo dessa sociedade patriarcal que permitia que ele fizesse aquilo que queria. Enfim, as pessoas também tinham um bocado de medo dele porque ele era violento. Também com os homens. É o que dizem os documentos, sim. Mas é muito interessante porque nós de facto não temos assim uma documentação tão extensa sobre um único indivíduo noutros sítios do Egito. Mas que ele criava muitos problemas na aldeia e se criava, claramente. Sim, e é muito interessante pensando nos problemas da aldeia, porque as questões, atenção, daquilo que nos é permitido saber através das fontes, as questões, os problemas, os conflitos que surgiam na aldeia eram resolvidos na aldeia. Ou seja, nós não temos conhecimento de que haja por parte da população que habita Era Medina um apelo a uma autoridade local maior ou mesmo estatal. Ou seja, não temos conhecimento de ser chamado de alguém que é, por exemplo, violentado e que chama uma autoridade, vamos dizer, provincial de Tebas, que contacta com alguém que estivesse na outra margem de Tebas para resolver o assunto, ou mesmo que apela a uma instância maior, sendo do poder central. Aquilo que sabemos, aquilo que as fontes nos dão a entender, é que havia uma espécie de tribunal local, mais uma vez entre aspas, porque esta linguagem é sempre mais contemporânea, mas uma espécie de tribunal local onde as questões eram resolvidas precisamente na aldeia. Portanto, esta comunidade conseguia sanar os seus conflitos localmente. Sim, não, e o mais interessante, o que eu acho, pelo menos, desse processo judicial, digamos, na aldeia de Era Medina, é que muitos desses processos eram resolvidos por oráculos, na verdade. Sim. Então, era uma divindade que andava em procissão e que
Bom, tem gente que acha que os padres manipulavam os resultados e, enfim, que os sacerdotes seguravam a divindade A estátua da divindade. Sim, sim, claro. Bom, que era a divindade, mas sim, assim, isso seria toda uma outra discussão. Uma mini divindade. Calma. A estátua da divindade partia em procissão, segurada por sacerdotes, e pessoas que, enfim, tinham problemas judiciais que precisavam ser resolvidos, se o burrinho foi roubado por uma pessoa e eles precisavam resolver quem ficaria com o burrinho, um exemplo. Eles perguntariam isso para a estátua da divindade, que os egípcios acreditavam ser a divindade de fato, né? Então não seria apenas a estátua. E os sacerdotes moviam a estátua ou para frente ou para trás, né? E isso significava ou sim ou não, sim ou não. Na verdade. Sim. Então tem gente que acha que os sacerdotes manipulavam esses resultados, claro, porque, enfim, a estátua era movida por eles. Mas é um processo muito interessante e depois de Deir el-Medina nós sabemos mais sobre oráculos, mas até aí eu acho que essa é uma das melhores evidências que nós temos desse processo no Egito, né? Se eu não estou enganando. Sim. Temos mais evidências, depois pode ser por intermediário, nomeadamente através de decretos oraculares amuléticos e etc. Mas sabemos que que a prática oracular já existia antes, nomeadamente em Deir el-Medina, até para resolver questões judiciais, o que não deixa de ser interessante. E também temos muitos exemplos que nos chegaram de queixas sobre roubo e furto de determinados objetos. O que não temos às vezes é a consequência desse facto, ou seja, sabemos que o objeto foi roubado, sabemos que houve uma queixa, não sabemos exatamente, em primeiro lugar, se a pessoa foi descoberta e condenada, ou qual seria a condenação, o que é que seria exatamente essa condenação, e tampouco sabemos se o objeto regressou ao seu proprietário original. Esperemos que sim, mas não sabemos. Temos mais informação, tanto quanto eu tenho conhecimento das queixas, dos problemas, do que propriamente das sentenças dos indivíduos. E isto leva-nos a pensar também, mais uma vez, será que podemos dizer que em todas as aldeias no Egito existiam tribunais locais ou que os problemas eram resolvidos localmente por uma autoridade, talvez um ancião ou até mesmo o governador da região, enfim, como é que depois estes problemas também se terão resolvido noutros sítios, não é? Porque, lá está, é um bocado difícil às vezes extrapolar e fazer essa ligação de Deir el-Medina. O quão excepcional é que isto era, não é? Será que os oráculos eram consultados para resolver problemas em todo lado? Ou só em Luxor? Ou só Luxor, antiga Wasset? Ou só em Deir el-Medina, especificamente? Porque nós sabemos que em templos a própria realeza também consultava oráculos. Só que outras perguntas, não é? Outras questões. Sim, e isso é uma questão especialmente porque nós sabemos que Deir el-Medina tinha divindades locais. Então, por exemplo, já falamos um pouquinho sobre isso no começo do episódio, mas o Amenhotep I, que provavelmente fundou a cidade, era venerado localmente, assim como o Ahmose Nefertari. Que é a mãe dele, já agora. Mãe dele, exato. Enfim, eles partiam em procissões, nós temos representações deles nessas procissões, quase estátuas, né? Então sabemos que eram divindades locais e também há outras. Por exemplo, Renenutet era uma divindade muito importante nesse contexto local, que não necessariamente temos muitas evidências para ela fora de Deir el-Medina. Ela era uma divindade representada como uma cobra, yes? Assim como Meret Seger. Meret Seger. Acho que não é Renenutet. Mas tem Renenutet também. Bom, não sei. Então, Renenutet também? As duas são adoradas em Deir el-Medina, mas a que é mais exclusiva de Deir el-Medina é Meret Seger. É Meret Seger. Sim. Mas as duas são divindades em forma de cobra, serpente, enfim, eu não sou... Biologia não é uma forte, mas cobra, serpente. Um réptil, assim, sem patas. E, sobretudo, Meret Seger é particularmente cultuada em Deir el-Medina. Meret Seger, o nome é lindíssimo, porque significa a que ama o silêncio, talvez possamos traduzir assim. Sempre achei o nome desta deusa muito bonito. E, de facto, era bastante cultuada por pessoas que viviam em Deir el-Medina, em conjunto com outras divindades que a Luísa falou há pouco, como Bes, como Tauaret, que protegia as grávidas. Portanto, divindades, se quiserem, mais das preocupações do cotidiano. Mas também há divindades oficiais, digamos assim, estatais, com muitas aspas, que vão ter um estatuto muito especial em Deir el-Medina. É o caso de Ptah. Já sabem que é a minha divindade preferida. É o caso de Ptah, porque Ptah é esse deus criador de Mênfis, um super deus que criou o mundo, etc. Mas como ele é também uma divindade artesã, e é, portanto, protetor dos artesãos e das pessoas que trabalham com ofícios manuais, digamos assim, também vai ser particularmente adorado em Deir el-Medina. Portanto, é interessante ver também como as divindades podem, entre aspas, migrar entre uma esfera e outra, entre o local e o oficial, entre o doméstico e o estatal. Eu acho sempre interessante também falar sobre esse trânsito de divindades. Sim, sem dúvida. E também de Deir el-Medina temos muitas evidências
evidências que demonstram que os moradores da cidade veneravam seus ancestrais também no contexto doméstico. Então, o culto ancestral era muito popular nessa época. E, enfim, sabemos que no período que eu estudo, por exemplo, no Reino Médio, já tínhamos esse fenômeno, mas que em Deir el-Medina parece, enfim, muito mais comum do que em outros lugares nessa época. Sim, em Deir el-Medina, quase todas as casas que foram escavadas tinham uma área cultica, digamos. Seja porque tivesse um nicho com uma estela de uma divindade ou um busto de um antepassado familiar que era cultuado. Em Deir el-Medina, o culto doméstico assume uma preponderância muito forte, quer, lá está, às divindades, quer a estes indivíduos que ficam um bocadinho entre o divino e o humano, como é o caso de Ahmose Nefertari e de Amenhotep I, que vão ser cultuados também em contexto doméstico, portanto também dentro das casas de pessoas, como uma espécie de figuras tutelares, fundadores míticos da aldeia, digamos assim. E já agora, que estamos a falar de Ahmose Nefertari, vão muitas vezes vê-la representada com uma tonalidade mais escura, às vezes mesmo com cor preta, e isso em tempos foi interpretado numa perspectiva étnico-racial, como se a cor de pele de Ahmose Nefertari pudesse eventualmente ser mais escura que as demais. Hoje em dia o entendimento egiptológico não é esse de todo. Aquilo que se acredita é que da mesma forma que tínhamos divindades pintadas com cor preta para simbolizar o solo fértil do Egito, do Vale do Nilo, não esquecer que essa área do Vale do Nilo é chamada de Kemet, que significa literalmente a negra, e que inicialmente designa só o vale, mas depois com o passar do tempo passa a designar o próprio país como um todo, ou seja, o Egito como um todo passa a ser chamado de Kemet, e portanto aquilo que se pensa hoje, aquilo que reúne mais o consenso entre egiptólogos e egiptólogas, é que a Ahmose Nefertari é pintada com essa coloração mais escura, precisamente por ela própria estar ligada ao culto pela fertilidade, à intervenção para garantir a prosperidade, e portanto seria por esse motivo que essa coloração mais escura, não porque necessariamente fosse mais escura do que, por exemplo, o seu filho. Aliás, questões de cor de pele em indivíduos na antiguidade é sempre bastante discutível e até bastante questionável a forma como se faz esse debate, e portanto não tomemos a representação destas figuras como um retrato, uma fotografia realista daquilo que elas efetivamente, fisicamente eram, digamos assim. Sim. E na questão da religião, talvez valha a pena também comentar que há muitos paralelos entre a religião doméstica em Deir el-Medina e a religião doméstica na Vila de Trabalhadores de Amarna, que não lembro se a gente falou da Vila de Trabalhadores no episódio sobre Amarna? Acho que sim. Penso que mencionámos brevemente. Então, se quiserem saber mais, voltem para esse episódio. Mas episódio 9. Uau! Como é que você sabe disso? Que é isso? Que porque foi preciso saber há pouco tempo, não lembro porquê. Bom. Enfim, então nesse episódio de Amarna falamos muito sobre a cidade de Amarna, e uma das partes importantes dessa cidade é uma vila de trabalhadores que foi fundada para habitar os trabalhadores que construíram a cidade, claro. E tem muita gente que acha que esses trabalhadores eram os mesmos que moravam em Deir el-Medina, porque... Rumores. Não sabia. Rumores que eram os mesmos. Mas enfim, as casas são bem parecidas, parece que as divindades locais eram parecidas, e enfim, há muitos paralelos, então não sabemos se é o caso, mas eu achei que vale a pena mencionar. Então a ideia seria que quando Amarna foi fundada, e os túmulos reais na época de Amarna eram em Amarna, então, enfim, os trabalhadores não precisariam mais morar em Deir el-Medina, porque não havia muito trabalho ocorrendo no Vale do Geis, então eles teriam ido para Amarna e teriam voltado quando a cidade foi abandonada depois do reinado de Akhenaten. O que, a ser verdade, é extraordinário pensar nisso. Ou seja, é quase altamente cinematográfico imaginar uma comunidade que foi para um local que foi fundado de origem, não é? Que foi fundado do nada, para ser mais prosaico, que foi fundado do nada, passado ou seja, atenção, não são necessariamente as mesmas pessoas, evidentemente, até pela questão da experiência média de vida, mas estou a falar de comunidades. Passado umas décadas, essa eles comunidade... Eles eram aliens, na verdade. Exato. Essa comunidade... Viviam 500 anos, estão vivos ainda. Essa comunidade era... Estão aqui hoje para falar... Estão aqui! Olá! Senhor Alien, por favor, como é que foi viver em Deir el-Medina? Por favor, Senhor Alien, elucide-nos. No fundo, Paneb Alien. No fundo é isto. Exato. E portanto, pensar que essa comunidade foi para um local que foi fundado especificamente para esse efeito, saiu para outro, a quilómetros de distância, já no meio do Egito, e regressou 20 anos depois, alegadamente. Ou seja, não sabemos se foi exatamente assim, mas é aquilo que se pensa que possa ter acontecido. Não deixa de ser um êxodo laboral, não é? Uma saída para trabalhar absolutamente impressionante. Claro, também temos que pensar que estamos a falar de trabalhadores altamente especializados e, portanto, certamente os seus serviços seriam muito requisitados, onde quer que os túmulos reais tivessem a ser construídos. Claro. Não só eram altamente especializados, como especializados no sentido em que tinham conhecimento e uma técnica muito avançada, como eram especializados mesmo
mesmo numa função. Ou seja, aquilo que hoje se pensa é que temos grupos de trabalhadores que estão a trabalhar no mesmo túmulo, mas com funções específicas, com diálogo entre si, mas com funções diferentes. Desde o desenhista, àquele que escreve, àquele que grava. Portanto, temos diferentes ramos profissionais a trabalhar em conjunto no túmulo. E eu gosto sempre também de pensar as conversas que seriam tidas e o quanto isso pode ter influenciado a decoração de um túmulo e do outro, especialmente quando são próximos, quando estão localizados lado a lado. Isto não só no Val dos Reis, como também noutros contextos. E eu já falei que os túmulos dos moradores de Almedina muitas vezes incluíam, enfim, representações encontradas também nos túmulos reais. Então parece que eles realmente tinham um domínio muito bom sobre essa decoração. Eles sabiam, então eles conseguiam adaptar a decoração dos túmulos reais para seus próprios contextos funerários. Então isso também é muito interessante. Sim. E mesmo alguns dos trabalhadores de Almedina até acabavam por aceitar comissões de pessoas que não faziam parte da realeza, de membros da elite, e faziam, por exemplo, equipamento funerário, construíam, também podiam, se calhar, dar uma ajudinha no planeamento do túmulo e na construção do túmulo, do membro da elite X ou Y ou Z. Portanto, nós sabemos que eles não só trabalhavam maioritariamente para o Estado, como também muitas vezes acabavam por aceitar comissões para trabalhos extra, que não era parte da sua função, digamos assim, para o trabalho para os túmulos reais, mas que acabavam por complementar também os seus salários, né? Porque os salários destas pessoas, a sua vida basicamente era completamente dependente do Estado. Inclusive, a primeira greve que nós temos documentada, não sabemos se de facto é a primeira greve do mundo todo, ok? Mas esta é a primeira greve no mundo documentada. Exato. Acontece em Deir el-Medina, precisamente porque o Estado pagava a estes trabalhadores. Durante o reinado de Ramsés III houve uns problemas, o Estado não estava a pagar os salários a tempo e os trabalhadores de Deir el-Medina recusaram-se a trabalhar. Simplesmente pousaram as suas ferramentas no chão e foram fazer uma manifestação em frente a uns templos funerários, vários templos funerários diferentes, porque foram manifestações que duraram dias, mas estes templos funerários na margem ocidental de Tebas não eram só locais religiosos, eram também centros económicos e centros administrativos. E então havia lá muitos membros da administração egípcia que geriam os recursos na margem ocidental de Tebas, ou de Luxor, a antiga Wasset, e portanto há essa demonstração de descontentamento em frente ao templo funerário de Tutmés III, em frente ao templo funerário de Ramsés II, que eles fazem em Medina Tabu também, ou seja, o que viria a ser Ramsés III. Exatamente, e portanto há aqui vários momentos de manifestação em que os trabalhadores simplesmente se recusam a trabalhar até que lhe paguem os salários. E conseguiram. E é fenomenal. E conseguiram. E aliás, houve uma altura em que de repente os salários são pagos, em atraso, mas depois volta a haver um corte e eles voltam a fazer greve. Claro, direito deles. Obviamente. Obviamente. E nós temos esta documentação em papiro e até num dos casos... Em Turim, lá está. Desculpa, em Turim, lá está. É verdade. E num dos casos, de facto, os trabalhadores dizem: nós temos fome, nós temos sede. Portanto, dê-nos aquilo que nos devem. E acho que, de facto, é uma das maravilhas de Deir el-Medina, que eu acho que não devia ser mais conhecido. Sim, eu também acho. Mais conhecido. Sim, é engraçado, eu acabei de ver uma apresentação sobre essa greve numa conferência que eu estava semana passada. E, enfim, a pessoa estava falando que parece que grande parte da greve, na verdade, era uma grande performance, porque não é muito claro se eles realmente precisavam desse dinheiro, porque, como a Inês já disse, eles também tinham grande autonomia, porque eles recebiam comissões, etc. Então, parece que era o direito deles receber esse dinheiro, então eles queriam queriam dinheiro, não era necessariamente que eles precisavam desse dinheiro para sobreviver naquele momento. Enfim, é uma hipótese, né? Não sabemos se é verdade. Claro, mas seja como for, é uma reivindicação de direitos laborais. Sim, claro. Ou seja, nós trabalhamos e queremos a recompensa por esse trabalho. O valor que está associado a esse trabalho. Que é devido, e acho muito bem. Portanto... Nós aqui a dizer... Socialismo. O que achamos do passado. Acho bem. Acho muito bem. Como se fosse essa... Acho muito bem. Parabéns, como se fosse essa nossa função. Sim, senhor. Então, de parabéns. Aplauso. Completamente. Mas estamos num bar, não é? Portanto... Exato, portanto podemos. Sem vinho, mas tudo bem. Ou será um bar com água. O que mais, gente? Não sei, a gente já falou tanta coisa. Deir el-Medina é muito apaixonante, efetivamente. Yeah. Sim, mas, por exemplo, se calhar também podemos falar na questão dos roubos dos túmulos que aconteceram no final do Império Novo. Os trabalhadores de Deir el-Medina, eles obviamente participavam na construção dos túmulos reais e portanto tinham grandes conhecimentos sobre estes monumentos, não é? E então parece que de facto pode ter havido
alguma envolvência de membros da aldeia de Deir el-Medina em alguns roubos de túmulos que estavam a acontecer no final do Império Novo, a partir do reinado de Ramsés IV, por exemplo, em que há cada vez mais instabilidade em Tebas e a aldeia de Deir el-Medina não é exceção. E é interessante também pensarmos nisso, porque pensamos, em geral, que a maior parte dos túmulos reais foi roubado ou foi saqueado, I guess, maybe. Pilhado, talvez, quase imediatamente a seguir, ou seja, não terá sido no dia seguinte, nem no mês seguinte, mas ainda na vivência, ou seja, na contemporaneidade, na altura que o túmulo que é feito e que as pessoas são enterradas e tudo mais, mas que teriam sido roubados a seguir por pessoas que estariam envolvidas na construção de túmulos e que saberiam onde ir, como ir e onde chegar. Mas nós não temos muita informação sobre isto, especialmente não temos informação concreta que nos fale do papel de determinados membros de Deir el-Medina, não é? Nestes roubos, nestas pilhagens, mas de qualquer forma era algo que estava a acontecer no final do Império Novo também e que reflete muito esse período de instabilidade política, social e económica. Nós sabemos até que nesse período os sacerdotes entraram nesses túmulos que haviam sido saqueados e retiraram as múmias, né, os reais ou os corpos reais, exato, e botaram todos hoje em dia chamamos do Deir el-Bahri cachette. Ou, mas em português. Em português normalmente diz a cachette, usa-se um termo francês. É francês. A cachette é. Cachette, o cachê significa esconder em francês, portanto cachette é o sítio onde se esconde. Pronto. Sim, então por isso que nós temos várias das múmias reais dessa época, porque foram todas, enfim, protegidas nesse lugar. E temos muitos mais múmias dessa época do que, por exemplo, do Reino Médio. Sim. Essas múmias, de resto, foram recentemente, há 2 anos talvez, protagonistas de um grande desfile, de uma grande parada que foi organizada pelas autoridades egípcias. Foi chamada The Golden Parade, não é? Se bem me recordo, em que precisamente esses corpos mumificados de antigas figuras da realeza egípcia, concretamente do Império Novo, foram deslocadas para o NMEC, portanto o Museu Nacional de Civilizações Egípcias. Portanto, não sei se têm presente, mas foi um grande evento, com um aparato muito específico. Podem procurar no YouTube que vocês acham. Sim, tem a cerimónia completa, foram várias horas de cerimónia e é muito impressionante por vários motivos, independentemente de poder ser debatido muita coisa, mas foi muito impressionante. E portanto, essas múmias, esses corpos mumificados foram protagonistas novamente, digamos, de mais um episódio da história egípcia. Sim. Portanto, até nos dias presentes. Na verdade, quando os corpos foram encontrados na primeira vez, também aconteceu uma procissão e, enfim, relatos dizem que os egípcios observaram a procissão e também ficaram muito emocionados, então percebe-se a ligação que os egípcios modernos têm com o seu passado. Claro. Sim. E é também interessante esta questão do saqueamento e do roubo de túmulos, porque uma das teorias que existe, insisto, é só uma teoria, para a fundação de Deir el-Medina e também para a mudança no local onde se enterravam, onde os reis, os monarcas se faziam enterrar em conjunto também com as suas famílias, era na verdade para prevenir episódios de roubo que já tinham acontecido anteriormente. Portanto, a ideia seria que os monarcas deixavam de estar sepultados em locais com muito aparato, muito aparatosos, com grande pompa e circunstância, como podia ser, por exemplo, uma pirâmide, no caso extremo, não é? Exato. Portanto, deixavam de ser enterrados aí, passaria a haver um templo associado ao seu culto funerário, que esse sim é de aparato, esse sim é magnífico, é vistoso, mas os monarcas passariam a ser enterrados em túmulos bem mais, enfim, modestos é uma palavra um bocado forte, porque depois entramos e não são assim tão modestos, mas bem menos visíveis, mais ocultos na rocha tebana, dentro da terra, por assim dizer, e que, portanto, poucas pessoas poderiam saber exatamente onde é que o monarca estaria enterrado, e isso seria uma das razões pelas quais Deir el-Medina teria sido fundada, para garantir que um grupo restrito de trabalhadores que viveria ali próximo teria acesso a essa informação, trabalharia nesse local, mas que a informação do local exato de enterramento e do sepultamento do monarca não seria divulgada publicamente. Insisto, é só uma teoria, mas não deixa de ser interessante pensar que Deir el-Medina é fundada alegadamente por um motivo e que, séculos mais tarde, indivíduos dessa comunidade participarão exatamente naquilo contra o qual, ou para combater, aquilo para o qual a comunidade foi fundada para combater. E, portanto, não deixa de ser também quase irónico, não é? Quase uma ironia histórica pensar nisso. Sim, sem dúvida. Falando em túmulos e morte e além de tudo mais, um dos meus papiros favoritos que vem de Deir el-Medina é o Testamento de Naunacht. Ai, sim. Eu gosto é muito bom.
muito bom. É muito bom. Eu gosto muito desse documento. Naonacht era uma mulher, uma senhora, e ela escreveu um testamento no qual deserda vários dos seus filhos. Ela tinha vários filhos, eu já não me lembro quantos, mas para aí, acho que tinham 8, e houve para aí 3 que ela deserdou. Porquê? Porque os filhos, ela diz mesmo, ela disse, quando eu envelheci, eles não me ajudaram. Quando eu precisei deles, eles não estiveram lá para mim. E então deserdou essas crianças, e que já não eram crianças, eram adultos, não é? Quando ela terá falecido. Mas eu adoro esse testamento porque mostra várias coisas. Mostra, por exemplo, que mulheres podiam ter bens e propriedade, que podiam também passar esses bens e propriedade à sua descendência e que podiam escolher a quem. Por exemplo, em Portugal, não é legal deserdar os filhos. Uma pessoa não pode deserdar os filhos. Nem se o filho for inútil? Yeah. Não. Podes fazer, mas podes fazer... Estou do lado da Naonacht. O que podes fazer é gastar o teu dinheiro todo antes de faleceres e depois ótimo. os teus filhos ficam sem nada, não é? E então... Gostei. É o meu conselho, se tiverem filhos maus... Conselhos de Inês Torres para... A questão é que a pessoa nunca sabe quando é que morre, mas pronto, vá. Exato. Não, vai se preparando, vai gastando ao longo dos anos. Vai já, exato. Portanto, não conselho para as vossas vidas. Dos Não egiptólogos no poupem. bar. Não poupem dinheiro nenhum, porque os vossos filhos são sanguessugas. Mas, mamãe e papai podem guardar para mim, tá? Por favor. Agradeço. Exato. Que eu sou legal. Muito querida. Não guardem nada, não. Um amor. Paz de Luísa. E então Senhor ela Torres, deserda- nada para a Inês, por favor. Eu já estou aqui a avisar o meu filho que ainda não nasceu que não vai ter nada. O Luís, basicamente. coitado. É isso que eu ia dizer. Fala a mulher grávida aqui do grupo. É. Que horror. Ai, mas eu gosto muito desse documento porque eu acho que é muito interessante a muitos níveis diferentes. E pronto, era só isto que eu queria adicionar Sim. em termos de documentos de Zé Medina que nós gostamos, porque este aqui acho que é mesmo assim um meu top 5. Top 5 do Egito? Não, top 5 Ou do de Zé Del Medina. Medina? Nossa. Del Medina. É, são as greves, é o sim. testamento, é aqueles que nós já falamos também dos bonequinhos, parece quase uma fábula, não é? Dos animais eu adoro. que agem Eu como adoro. pessoas, que também Adoro. adoro esse. E depois também há umas estelas muito giras de El Medina, de piedade pessoal, que eu também Sim. adoro, Sim. que são muito giras. E eu também gosto muito dos chamados exercícios escolares. Ou seja, quando se vê... sim. Que não há só de Del Medina, mas que também há de Del Medina. Quando se vê que são pessoas que estão a aprender e que copiam os textos, e muitas vezes temos numa outra cor, geralmente vermelho, a correção do texto. É quase como se estivessem a avaliar um exercício. É mesmo muito engraçado. Eu adoro esses textos também, esses Pois é. documentos. E eu acho que isso é outra coisa a realçar, que Del Medina talvez tenha sido excepcional, não é? O nível de literacia e de alfabetismo que terá existido dentro desta comunidade teria sido muito mais elevado do que noutras comunidades. Se bem que mesmo assim nós vemos que nem toda a gente teria Exato. sabido 100% ler e escrever. Ou seja, os níveis de literacia são diferentes. É um espectro, Nem toda a gente é um espectro. Exatamente. Nem toda a gente Ligado tinha o mesmo muitas nível. vezes a status, né? Claro. Por isso, acho muito interessante também realçar isso, não é? É que o nível de literacia teria sido superior ao normal, mas mesmo dentro desse nível superior havia níveis diferentes de literacia e de compreensão de textos e também pensar de compreensão de formas de escrita, não é? Porque nós temos o hierático e temos o hieroglífico e são utilizados em contextos diferentes. E então uma pessoa que fosse muito fluente em hierático não tinha necessariamente que ser muito fluente em Exato. hieroglífico, ok? Portanto, também é importante pensarmos nessas questões. E até porque copiar um texto, ser capaz de copiar e desenhar até perfeitamente um texto, não significa entendê-lo, necessariamente. Não. Não nos podemos esquecer do caráter iconográfico, icónico, a iconicidade, nomeadamente da escrita hieroglífica, que são cada hieróglifo é uma imagem em si mesmo. Claro. E nós vemos isso às vezes, porque tem várias ocasiões quando nós vemos erros claros nos textos e é claro que eles não sabiam, na verdade, o que eles estavam escrevendo. Eles estavam copiando e às vezes, enfim, copiavam errado. O que não quer dizer que não seja uma cópia lindíssima e que o desenho não esteja sumamente bem feito, mas é só que linguisticamente tem algum problema. Pois é. E nós também, enfim, nós podemos fazer uma temporada inteira sobre Del Medina, como já perceberam, porque de facto, como se costuma dizer, o embaraço é o da escolha, porque as fontes abundam por todo o lado. Mas só para concluir, talvez seja importante retomarmos a ideia de que Del Medina foi sendo progressivamente desocupada à medida que o Império Novo chegava ao fim. Portanto, já falámos neste contexto de crise socioeconómica, que também levou
a um aumento da atividade de roubo e de pilhamento dos túmulos. Portanto, a comunidade vai sendo progressivamente abandonada, permanece inabitada, ainda que depois, no período ptolomaico, tenha, como nós já comentámos, uma atividade religiosa associada ao templo de Hathor. Já agora não falamos muito de Hathor, mas Hathor também é importante para esta comunidade, até pela sua associação com a montanha tebana, porque Deir el-Medina fica mesmo junto à montanha, mas pronto, é uma atividade importante também. O templo, de facto, o que nos chega até hoje, ainda que haja substratos anteriores, o templo é ptolomaico. E depois, o momento histórico em que aquele local passa a ser novamente reabitado, com características distintas, é já em período copta. Acreditamos por volta do século IV depois de Cristo, da Era Comum. Portanto, é interessante também pensar que é um sítio arqueológico muito peculiar, também a nível cronológico. Ocupação, desocupação, reocupação. Portanto, é só para ficar também assim concluído mais ou menos qual é, digamos, o futuro, qual é aquilo que acontece depois do Império Novo em Deir el-Medina. Claro. Sim, porque nós podemos ficar aqui o dia todo, mas de facto, se calhar o melhor é concluir e depois, se tiverem mais questões, por favor, já sabem. Sim, sim. E uma última palavra para visitarem Deir el-Medina, se estiverem no Egito, se estiverem na região da atual Luxor, se conseguirem visitar, é, para além de tudo, uma das experiências mais interessantes do meu ponto de vista, que podem ter na área, porque é um sítio lindíssimo. Sim, e cuidado quando entrarem nos túmulos, que vocês vão bater a cabeça, então... Ah, sim, são baixinhos, é verdade. Yeah. Até eu que sou um gigantesco homem de 1,5 m, tenho que... É útil para entrar nesses sítios, mas também tenho que ter algum cuidado, mesmo sendo tão pequenino. E como eu estava a dizer, se quiserem saber mais alguma coisa sobre Deir el-Medina, não deixem de nos contactar. E como é que o podem fazer? Perguntais vós e eu respondo. Pois bem, que podem enviar-nos um e-mail para podcast.egiptologia@gmail.com. Podem também entrar em contacto connosco através do nosso perfil de Instagram, que pedimos que nos sigam e deem like em todos os posts, por favor, que o arroba é @3egiptologospodcast, 3 em numeral árabe, por favor, para nos encontrar. E já sabem, nós gostamos sempre muito de vos ler, de receber o vosso feedback, críticas, comentários, sugestões, e espalhem estrelinhas, bolinhas, corações pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, seja qual for o vosso agregador de podcast, acho que eu disse bem. E portanto, ouçam-nos por todo lado, espalhem, contem, tragam um amigo também, como eu estava a dizer cá fora. Não, 2. Exato, tragam 5, tragam 10, tragam 20 e juntem-se ao nosso bar, porque nós queremos que a nossa comunidade, não a Deir el-Medina, a nossa Deir el-Medina de bar virtual continua a crescer e, portanto, são todos e todos muito bem-vindos por aqui. Deir el-Medina, gente, é Set Ma'at, o lugar da ordem, o nosso bar é Set Isfet, o lugar do caos, mas enfim. Totalmente. Aliás, a nossa vida é a manifestação concreta disso. Santa Mãe de Deus, não tenho palavras. Bom, e este tão positivo, um beijinho. Beijos. Beijinho. Tchau. Tchau.